Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso Versa Podcast. Ao meu lado, o meu amigo Ricardo Castilho, sempre nosso grande apresentador dos nossos super tops convidados e convidadas. Castilho, quem nós temos hoje? Renato, uma alegria estar aqui, mais uma edição do nosso Versa Podcast. Hoje uma pessoa incrível, uma mulher de referência, ela é vice-presidente jurídica do Carrefour, do Conselho de Administração do Atacadão, tem uma trajetória incrível da área de ESG, de governança, de tanta coisa que eu ficaria aqui um bom tempo falando do currículo dela. Neucina Tropardi, uma grande alegria recebê-la aqui. Obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. A gente quer conhecer um pouco mais da sua história. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender de quem está ouvindo. Para mim que é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, Ricardo. Muito obrigada pelo convite, Renato. Estou eu aqui em ótima companhia com dois profissionais brilhantes, super conectados, e eu espero corresponder à altura aqui na nossa conversa. Não, vai ser. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Ixi, Como é que você veio pro direito e na área corporativa? ixi, Essa é a melhor parte, né, Castilho? É a melhor parte, né, para ser vice-presidente de uma companhia como o Carrefour, tá, Renato? Então tem mais um coisas. caminho aí, né, Nelson? Ô, gente, eu vou voltar, então, eu não sei se vocês sabem, eu nasci no interior do estado de São Paulo, numa cidadezinha chamada Penápolis, fica a 500 quilômetros aqui de São Paulo. Da Sato. Exatamente, é a cidade da Sabrina, fica perto de Araçatuba, né, bem longe daqui. Eu nasci lá, sou a mais velha de 3 irmãos, né? E meu pai tá vivo, mas está aposentado. Ele sempre foi comerciante, tinha açougue na cidade, e minha mãe professora. E uma coisa que aconteceu foi que quando eu fiz meus 12, 13 anos, eu gostava muito de história, geografia, então já fui naturalmente me inclinando para as humanas, e o direito apareceu como uma opção. Mas ali no interior tem muita faculdade de direito, né? Tem várias. Mas eu não queria ficar no interior, né? Eu tinha nada contra o interior, adoro a minha cidade, as minhas origens, mas eu queria sair de lá e eu queria vir para São Paulo. Então, com todo o topete que alguém tem aos 15, 16 anos, cheguei para os meus pais e falei, olha, se vocês me pagarem um ano de cursinho lá em São Paulo, eu vou entrar na USP. Eu queria morar em São Paulo e eu só podia morar em São Paulo se eu estudasse em uma universidade pública, né? E aí eles falaram, tá bom, né? Vamos tentar aí, você faz um ano de cursinho lá em São Paulo mesmo e depois vamos ver o que acontece, né? Porque eles sempre disseram que a única herança que eles iam deixar para os filhos era a educação, então eles sempre investiram na educação. E eu vim para São Paulo com 17 anos fazer cursinho, morei na Liberdade, nós estamos aqui, né? No centro de São Paulo, cursei ali o ângulo na Tamandaré, não sei se vocês lembram. Sim, tradicional. Sim. Acho que ainda tem, viu? Tem o ângulo. Não na Tamandaré, eles mudaram agora. Eles mudaram. Mas era muito clássico. Morava numa pensão de meninas ali. Bem que a Neucina não precisaria fazer ângulo, né? Mas fez por networking. Fez por networking, é verdade. Aí passei um ano fazendo cursinho, né? Fazendo aquele catch-up, né? Porque estudei em escola particular, mas no interior, né? E a competição aqui em São Paulo, ela é acirrada, né? Excelentes colégios aqui na cidade. E aí, felizmente, consegui passar na USP, na FUVEST, e fiquei em São Paulo e estou aqui até hoje. E aí, faculdade, amei a faculdade, adorei, vivi bastante a faculdade, a política da faculdade, me senti muito em casa. Fiz política, né? Fiz, eu era do centro acadêmico, Olha aí. Fazia bastante coisa, né? E terminei a faculdade e estava trabalhando no escritório e emendei uma pós-graduação, né? Aproveitei que eu estava ali na faculdade, já cheguei, consegui uma vaga com uma professora, que foi minha professora de Direito Civil os 5 anos, que é a Tereza Ancona Lopes. Tereza Ancona. Então, consegui uma vaga com ela na pós-graduação, no mestrado, e aí você começa a fazer os créditos, né? Então, eu saí da graduação, trabalhando no escritório, fazendo créditos na pós-graduação, e eu conheci um advogado na pós-graduação, que era um diretor jurídico da Unilever, que foi a primeira empresa que eu trabalhei, o Nilman Debs. Hoje ele voltou para o mundo dos escritórios, mora em Portugal,
Grande Nilman Debs, nosso amigo. É sócio de um escritório lá. Você conheceu ele na pós? Eu conheci ele na pós e ele me chamou para trabalhar. Olha o network. Empresa. Não é só estudo, conteúdo, networking. Aí ele me chamou para trabalhar, né? Me falou, tem um processo seletivo lá na Unilever, você não quer participar? Aí participei do processo seletivo, passei e comecei na Unilever, com 2 anos de formada e nunca mais saí do mundo corporativo. Fui picada pela mosquinha. E o mestrado, se você concluiu? Eu converti para o doutorado. Você converteu para o doutorado. E aí defendi, eu comecei em 97, né? Fiz os créditos, depois aí eu converti, fiz mais créditos, defendi em 2005. Com a Teresa Ancona. Com a Teresa Ancona. E da Unilever, como é que é a tua carreira corporativa? Eu entrei na Unilever como uma advogada, né? E cresci muito na Unilever, né? Fiquei 14 anos na Unilever, tive uma saída dentro desses 14 anos, eu fiquei 6 meses numa outra empresa, daí voltei para a Unilever. E aí, quando eu saí, eu era diretora jurídica, respondia por várias coisas no Brasil, mas também na América Latina. Mas chegou no momento, o Nilman foi meu chefe a maior parte desse tempo, e quando chegou nesse momento que eu era diretora, já não tinha muito para onde crescer, né? Poderia, dentro de uma Unilever, pegar algum tipo de trabalho fora do Brasil, né? Alguma posição fora do Brasil. Mas aí entra também questões da vida pessoal. Eu tenho uma filha, 19 anos hoje, na época era uma criança, eu tinha me separado do pai dela, achei que mudar de país talvez fosse ser um pouco complicado, né, dada essa questão familiar. E aí comecei a olhar para o mercado, fui para a Diageo, aí como head já do departamento, né, olhando Brasil, Paraguai, Uruguai. Fui como diretora jurídica. Uns meses depois, a minha colega, que era responsável por assuntos corporativos, deixou a Diageo, foi para uma outra empresa, e eles uniram as duas áreas, e aí eu fiquei responsável pelas áreas de jurídico e assuntos corporativos na Diageo. Diageo faz bebidas, né? Fabrica bebidas alcoólicas, Johnny Walker, vodka Ciroc, Ketel One, várias. Eu acho que eu li alguma coisa, não sei se foi no teu LinkedIn, sobre você trabalha com ESG, né, questão de sustentabilidade, e na Unilever, acho que eu li alguma coisa de uma economia em função de uma ação que você propôs não sei se é de reciclado ou coisa do tipo. Eu acho que eu comecei a trabalhar com essa área mesmo na Diageo. Tá. Na Diageo, quando eu assumi essa outra agenda, e a Diageo tinha na época, acho que tem até hoje, né? Mas tinha um trabalho bastante forte de ESG ali. A Diageo comprou no Brasil aquela Ipioca. Sei, aquela cachaça. E tem uma camisa de palha ali, né? Quem faz aquela camisa de palha são as feiteiras, lá no Ceará. Então tem todo um trabalho ali de empoderamento dessa cadeia, a cadeia da palha, enfim. Então ali a gente estruturou essa cadeia, na época estimulou que elas formassem cooperativas, produzissem, óbvio, a camisa de palha para bebida, mas também uma tentativa de fortalecimento ali do artesanato, da palha, enfim. Então ali começou um pouco essa minha jornada dentro de ESG. Na Unilever eu acompanhava várias discussões, a questão da coleta seletiva, o tratamento dos resíduos. A gente nessa época teve a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, com todas as empresas tendo que providenciar o recolhimento das embalagens pós-consumo. Então, na Unilever, eu participei muito, como advogada, muito ativamente dessa discussão, nos grupos de trabalho dentro da Unilever, para a gente implementar, né, esses mecanismos de coleta dessas embalagens pós-consumo. Então, também ali começou um aprendizado grande nessa área, mas ainda não era responsável por essa agenda, né? Depois eu... Lucina, e da Diageo você foi para a DASA? Não, da Diageo eu tive uma passagem pela Heineken, só como assuntos corporativos. Foi a única experiência profissional que eu tive que eu não
respondi pelo departamento jurídico. Olha aí. Então eu aprendi bastante porque eu comecei a trabalhar com outras áreas pela primeira vez. Então, dentro da área de assuntos corporativos da Heineken, além dessa parte de sustentabilidade, ESG, a gente tinha uma parte de políticas públicas, porque vocês sabem, né, existem muitas discussões, muitas pesquisas sobre consumo de álcool e questões de saúde. Então, era essa políticas públicas, relações governamentais, né, uma empresa que tem aí cervejarias, centro de distribuição espalhados pelo Brasil, né? E a parte de comunicação, então comunicação interna, comunicação institucional, todo o PR das ativações de marketing, quem cuidava desse PR era a área de assuntos corporativos, então eu tive que me reinventar. Eu já estou entendendo agora, Castilho, como é que ela foi para essa comunicação. Então aí eu acabei me desenvolvendo bastante nessa área. Você falou do CONAR, né? O CONAR, eu comecei a frequentar o CONAR como advogada, porque quando eu estava na Unilever, Renato, estava chegando no Brasil a Procter & Gamble com o Ariel. Então, Omo e Ariel tinham uma disputa ali grande, quem lava melhor, quem lava mais branco e tal. É verdade. Então a gente... Eu lembro disso. Você lembra? Então comecei a frequentar muito CONAR nessas discussões aí de publicidade aí, nessa época, e nunca mais saí do CONAR. Viu a notícia aqui, domingo agora, estado de São Paulo, o Sérgio Pompilho, nosso amigo, foi para a IP, apareceu lá. Sérgio Pompilho CONAR, agora diretor executivo da IP. Até mandei os parabéns. Vou chamar o Pompilho aqui para bater um papo com a gente, já né? fica o convite aqui. Mas, Neucina, então, outro dia você com a Neucina, ela fala, mas eu sou presidente da ABA também, né? Também. Dentre outras coisas. O que você tem a ver com a ABA? Agora estou entendendo essa parte, né? Associação Brasileira de da Anunciantes. Comunicação. Exatamente. E, Neucina, até para você contar, depois, então Heineken depois foi depois DASA e depois agora o Carrefour. E agora o Carrefour é desde março desse ano, né? Aí cuidando de toda a agenda de jurídico, ESG e assuntos corporativos, então relações governamentais, compliance e auditoria interna. Do inglês também. para o francês. De inglês para o francês. Estou fazendo aulas de francês. Olha lá. E qual que é a diferença do assuntos corporativos para relações institucionais? É bom o pessoal, né, que acompanha a gente. Sim, aqui para... importante. Eu acho que cada empresa acaba escolhendo o nome que melhor se adequa à sua estrutura. Em geral, se usa mais relações corporativas, né? Mas poderia ser relações institucionais também, sem problema algum. Governança também, né? Governança, para toda essa área que envolve relações governamentais, que é o trato com o poder público, né? ESG muitas vezes está incluído dentro dessa área. No meu caso, eu tenho também, de novo, comunicação. Então, comunicação interna, comunicação externa institucional, marketing institucional. Então, essas áreas estão lá comigo no Carrefour também. Compliance, né? Depende muito da estrutura. Em algumas companhias, compliance está fora, né? Nem reporta para esse gestor, reporta direto para o conselho ou direto para o CEO da empresa. E o mesmo acontece imagino que com a compliance auditoria. no Carrefour deva ser muito complexo, né? Porque são múltiplas operações. É complexo, é estruturado, tem nosso canal de denúncias, onde a gente garante o anonimato. Então entra bastante coisa ali. Varejo é muito vibrante, né? Eu estou vendo isso agora, né? Embora tenha trabalhado em empresas que fornecem produtos por varejo, estar no varejo é diferente. O varejo é um microcosmo do que acontece no país. Você pega o Carrefour, nós temos mais de 1.000 lojas. São mais de 1.000? Mais de 1.000 entre contemplando Carrefour, as lojas, então, aquelas lojas pequenas, as né? grandes, pequenas. Isso, e as marcas são a Carrefour, né? O hipermercado, as lojas de bairro, tem o Sam's Club e tem o Atacadão. Então são mais de 1.000 estabelecimentos espalhados pelo Brasil inteiro. Imagina que por dia circulam nas nossas lojas 2 milhões de pessoas, 60 milhões no mês. Então, nossa, o universo de uma loja, exatamente, é uma coisa impressionante. A gente não tem ideia, né, dessa expressividade o varejo pessoas, é o grande motor. Dimensão. Olha o tratamento de dados aí, ó. Olha só, hein? Olha aí. Quantas oportunidades, quantos desafios, quanto LGPD. Exatamente. Né? Porque você pensa, né, que o fim, né, é o consumidor. É essa pessoa que vai, de fato, toda a cadeia de produção e de distribuição e de fornecimento, no fim é essa pessoa que vai
no supermercado para comprar ali os seus produtos. Então é muito complexo, é muita gente, é uma estrutura grande. Imagina o seu desafio, hein? É um desafio bonito, viu? Um desafio porque eu estou muito feliz de tê-lo. Eu tenho uma equipe sensacional, porque... Quantas pessoas? Nós somos em 130 pessoas. Olha. Porque ninguém sozinho, né, faz milagre, numa andorinha só não faz verão, né? Então a gente precisa de equipe bem estruturada. Eu sempre adorei trabalhar com pessoas. E esse também é um outro ponto, né? Se você vai para a área corporativa, é bom você gostar de gente, porque é muito importante você ter um bom relacionamento, você conseguir liderar a equipe com respeito, com confiança, e também a confiança que você precisa construir com seus pares, né? Porque um advogado dentro de uma empresa, ele no final das contas, alguém que está ali para viabilizar um negócio usando o seu conhecimento jurídico, né? Então, eu sempre digo para os advogados e as pessoas que trabalham na minha equipe agora lá no Carrefour, o que a gente faz no final do dia? A gente vende coisas, né? A gente quer que a loja venda bastante, funcione bem, esteja bem organizada para o consumidor, e para isso a gente usa as nossas expertises, seja jurídica, seja de comunicação, seja de SD, por aí vai, né? Nilcina, o que você vê de desafios, né, sensíveis, críticos, para a nossa área jurídica dos próximos anos ou meses, enfim, o que você está vendo aí do teu lado, com a tua experiência? Um ponto você já colocou, LGPD, né? LGPD é um negócio fundamental, né, para daqui para frente a gente olhar como é que esse avanço legislativo, né, isso caminha, porque tem uma outra coisa que está surgindo muito forte, que você conhece bem, que é a inteligência artificial, né? E a inteligência artificial, ela vem para quebrar muitos modelos, né? As mídias sociais, quando chegaram com força, elas chegaram e elas acabaram disruptando um pouco o mercado publicitário. Porque até uns anos atrás... Mudou completamente. Mudou completamente, né? Até uns anos atrás você tinha alguns veículos, né? TV, rádio, mídia externa, mídia impressa. Hoje, a atividade, né, o ato de anunciar tem várias possibilidades hoje, né? Com as mídias sociais, com os influenciadores, né? O CONAR até tem lá um guia para os influenciadores, né? Porque o influenciador acabou está desempenhando um papel importantíssimo nisso. Então, quando o mercado estava meio que se acostumando, né? O jurídico também, porque daí novas regras, como tratar esse influenciador, né? Essa publicidade que vai nas mídias sociais, como lidar com isso. Agora a gente vê a chegada forte da inteligência artificial. E ninguém sabe exatamente quais são as consequências que ela vai trazer para o mercado de trabalho, para o mercado publicitário, como eu estava dizendo, para nós, advogados, né? Mas uma coisa, eu sempre digo quando me perguntam isso, né? Nada substitui o bom senso humano. E a gente não pode esquecer uma outra coisa, né? Que não dá para confundir inteligência com consciência, são coisas diferentes. E quem falou isso não fui eu, foi o Harari numa entrevista que ele deu na Folha de São Paulo, faz uma semana passada. Acho que ele está vindo aqui para o Brasil para um evento que é o nosso... Está sendo considerado o SXSW do Brasil, né? Esse nome também SP2B, se eu não me engano, tá? Enfim, então a gente tem que lembrar disso, né? Que inteligência é uma coisa, consciência é outra, bom senso humano, o tempero da vida, isso nós é que damos. A intuição, né? O direito não é exato. O direito não é exato, exatamente. Aliás, hoje é dia 11 de agosto. 11 de agosto. Para o pessoal que vai assistir mais tarde, né? 11 de agosto. Dia do advogado. Dia do advogado, também o dia do pendura. Vou perguntar para a Nilcina, você que é da São Francisco, você deu pendura? Eu dei pendura lá atrás. Até porque ela foi... A clássica? A pendura clássica. Porque hoje em dia nem tem muito, quando tem combina, né? Eu também dei a clássica também. Você deu? Fui para delegacia, quarto distrito policial. Deu BO lá. Postei com... Fui eu e o meu amigo Rogério Corigliano. A gente estagiava no Lavini Carojo Tcholier e o pessoal postou, vocês não vão, não sei o que, tal, fomos lá, uma conta bonita, tal. Naquela época a polícia militar tinha aquele
aqueles Opalas, fomos de Opala pro 4º Distrito Policial, aquela coisa toda, enfim. E no final era uma tradição e ficou na tradição mesmo. Hoje, sabe que no dia 11 os restaurantes já ficavam meio que... quando entrava um grupo meio estranho, assim, de molecada, né? Assim, especialmente aqui no centro, né? Então era... Hoje, acho que o número de faculdades já não permite mais essa tradição. Tem, né? O Beto, meu filho, não tem como, né? Terceiro ano, falei, Beto, pendura ele. Pendura? Nem sabe o que é isso, né? Eu fui também da época que tinha peruada, né? Peruada, é verdade. Nem sei se tem hoje em dia, como é conta, que é. Conta pro pessoal o que é peruada. Era uma festa aí no final do ano que a gente saía de fantasiado aí pelo centro de São Paulo, dançando, celebrando, trio elétrico, era uma bagunça, né? Era do DA, né? Organizava. Né? Era uma bagunça aquilo. Lucina, mas voltando naquela garota corajosa lá de Penápolis, com 15 anos, 16 anos, né, que tomou a decisão de desbravar, de estudar, de sair de lá, isso requer coragem, você tinha. E tem, porque você tá nos contando aqui a sua trajetória profissional, né, você migrou de uma companhia para outra, sempre, né, da Unilever, que você contou para nós aqui, e a coragem, você entende que ela é um requisito de um executivo, no sentido de não de sair de uma companhia para outra, mas porque essa sua coragem é sua, vem lá da menina de Penápolis, né? Para essa geração de hoje, né, que não só para os que estão começando, precisa de coragem, precisa de intuição, precisa de vontade, porque a gente vê muita superficialidade hoje, até falamos um pouco disso nos bastidores, superficialidade, no interesse das pessoas de buscarem aquilo que elas desejam, né? O que você pode deixar com a tua experiência para as pessoas que nos veem agora nesse sentido? Eu acho que é muito interessante você trazer esse ponto, sabe, Castilho, porque nós estávamos conversando sobre isso, né? Eu acho que tem uma coisa que eu vou dizer aqui que talvez nem seja muito popular, sabe? Mas é que tem que ter investimento, tem que ter trabalho. Não existe caminho fácil, né? Não existe atalhos. Eu acho que é uma construção que você vai fazendo ao longo da sua vida. E sim, requer coragem, requer esse investimento, requer uma outra coisa que é confiar. Confiar no fluxo da vida, confiar na vida, confiar no seu potencial, né? Eu sempre trabalhei muito pelo empoderamento feminino no mercado de trabalho, e as mulheres, elas sempre, quando estão diante de um novo desafio, em geral elas se questionam se elas têm capacidade. Eu mesma já fiz isso várias vezes, quando eu recebi a proposta do Carrefour, e eu aceitei, depois eu parei e falei, vixe, será que eu vou dar conta? Porque nós estamos falando aqui do segundo maior empregador do Brasil, né? Ou seja, uma empresa que tem 130 mil colaboradores. Nossa, tamanho. Ela tem um impacto muito grande no Brasil, né? E, nossa, será que eu vou dar conta? Mas no momento seguinte eu falei, vou, porque eu tenho uma boa intenção, eu me preparo, eu sou muito comprometida com o meu trabalho. Então a gente tem que ser comprometido com a nossa vida, com o que a gente quer, com os nossos sonhos, e ir atrás deles, né? Que aí a coragem vem. Eu acho que antes até da coragem vem esse comprometimento consigo mesmo e com os seus sonhos. Então, se eu puder dizer alguma coisa para alguém, é o que eu falo para minha filha, que está com 19 anos. Não existe caminho fácil. A gente tem que plantar para poder colher lá na frente. Vocês são empreendedores, né? Vocês sabem disso melhor do que eu. Quantas vezes vocês estão aí plantando em negócios, né, que vão florescer, mas precisa plantar, né? Precisa adubar, né? Precisa suar, né? Precisa regar. A vida é assim. É como uma empresa, né? A gente tem que plantar aquela empresa, tem que, desde o início, ir tratando dela para ela crescer e gerar frutos lá na frente. A mesma coisa que a gente, com a vida da gente. Não tem como ser diferente, né? Então, eu acho que as pessoas precisam, os jovens precisam lembrar disso, né? E uma coisa que eu acho que é fundamental, sabe? Que eu fui aprendendo ao longo da vida é bom humor. Né? Bom humor, sorriso no rosto. Tem dia que é difícil. Deixar mais leve, né? Tem dia que é difícil, tem dia que é difícil. Você acorda da cama, você fala, eu não deveria ter levantado hoje. Mas sorriso no rosto, felicidade e bola pra frente, porque amanhã é um novo dia, né? Acho que é isso.
Nossa, que coisa, que bonito, né? Ainda bem que a gente vai ter Castilho, um corte estamos chegando disso, nós temos mais 7 minutos. Olha, tem muitas coisas que a gente gostaria de saber, né? Mas acho que o mais importante, nessa sua fala aqui, ficou claro para essa geração em função da superficialidade. É algo que a gente que trabalha com educação vê que as pessoas querem coisas fáceis, né? Então, muito se discutiu em relação ao EAD, ensino à distância. Não, é mais fácil, né? E não é por aí. Eu acho que você é um exemplo de que a gente tem que ter o caminho, tem um iter para se chegar onde se quer, né? Não tem. Claro que tem alguém que se tornou influenciador e ganhou dinheiro, e ficou rico, e conseguiu, mas isso não é um exemplo que a gente possa ter aqui para a maioria, né? Acho que estudar é importante, sempre, né? Estudar e praticar o que se aprende, porque muita gente estuda e também se perde. Então, você é realmente um exemplo, né, do empoderamento feminino. Acho que um exemplo de uma mulher, né, que é vice-presidente de uma companhia com 130. 130. Tem a aba também. Então, 130 mil colaboradores. Tem ideia do que é isso, né? Acho que a gestão disso em todas as suas esferas, então... Você vê, tem toda essa autoridade e não é humilde. Tem que ser humilde. E o que ela trouxe aqui de ter humor, né? É algo que as pessoas realmente cada vez mais estão perdendo. As pessoas não têm mais paciência com as outras, não têm mais um jeito de lidar. E nas organizações, né, de uma forma geral, ter um tratamento truculento. Então, acho que isso é importante para poder tocar a vida, né? Você falou uma coisa importante aí, que eu acho que a questão do estudo, de uma faculdade, de você fazer um curso, é porque a faculdade, ela te abre horizontes. Quantas pessoas você conhece que às vezes fizeram um curso Y e trabalham com X? Por quê? Porque na hora que ela foi para a faculdade, que ela começou a estudar, que ela começou a ver outras coisas, os caminhos vão abrindo. Então aquilo é algo que te ajuda a abrir a mente e fazer o seu próprio caminho. Então é importante a gente ter essa preocupação de desenvolver o nosso conhecimento. O conhecimento gera conhecimento e só nos impulsiona para frente. E os soft skills, né? Exato. Sim, eu vou reforçar. Ela foi fazer o mestrado e ela conheceu o Nilma. Ali começou, né? Foi o pontapé inicial, graças a Deus, da carreira dela. E tem uma coisa que eu lembrei agora aqui, né, que você falou muito, olha, até brinquei, tem que suar bastante. E hoje eu vejo as pessoas têm mais oportunidades de ficar próximos das pessoas que vão contratar ou promover, etc. Mas por algum motivo, isso não está muito claro. Mas eu lembro do Rogério Ceni, que foi goleiro do São Paulo, tricampeão do mundo, e acho que foi o maior goleiro, batedor de faltas. E batia muito bem. Eu adoro futebol, sou goleiro, também gosto de bater falta. E ele dizia o seguinte, perguntaram para ele, mas como é que você bate tão bem assim, não sei o que, é dom, não sei o que. Eu falei, não. Todo dia, acabo o treino, eu fico 2 horas treinando, todo dia. Mas você é obrigado a fazer isso? Não. Mas eu faço, eu tenho o campo à minha disposição, tenho as bolas à minha disposição, eu fico lá treinando. E deu no que deu. Né? Então, às vezes não, tem isso também, né, Nelcine? Tem isso de você ficar atento à vida e às oportunidades. Provavelmente ele viu que na posição de goleiro ele poderia se destacar sendo um bom batedor de pênalti. Ele viu a oportunidade e foi atrás. E por conta própria treinava aí 1 ou 2 horas por dia. É por aí. O exemplo dele serve para gente. Eu fui vendo oportunidades ao longo da minha carreira, sabe? A primeira, puxa, tô aqui, vou aproveitar que eu tô na universidade, que eu tô em contato com a professora, vou ver se eu consigo uma vaga, se ela tem vaga para o mestrado. Tinha oportunidade, depois a oportunidade de fazer a conversão para o doutorado. Aí conhecendo pessoas ali, né? Fazendo as matérias à noite. Aí o Nilma me chamou, você não quer participar de um processo seletivo? Oportunidade. Poderia ter falado para ele, não, vou ficar no escritório que eu tô bem, tô tranquila. Não, falei, trabalhar em empresa, vou lá ver o que é. E aí você vai, dentro da empresa também, acho que, sabe, Renato, o importante é você estar atento ao que está acontecendo ao teu redor. Sabe, tô conectado mesmo, né? As pessoas falam tanto de estar conectado hoje, está conectado nas redes sociais, nas mídias sociais,
Mas você está conectado com o seu interior, com o que você quer e com o que está na tua volta? Acho que é importante. Antes da pergunta filosófica, que a gente tem esse quadro aqui do Castilho, nosso super... Filósofo? Por que não, né? Filósofo, professor de filosofia. Todos somos Então, filósofos, né? Mas eu vou perguntar para a Nilcina. Eu esqueci que eu ia perguntar, né? Mas já vou lembrar aqui, né, que ela falou do... Não, já peguei de volta. O que você vê hoje de oportunidade, nessa minha última pergunta, para as pessoas? A gente trabalha mais hoje, se a gente comparasse, comparar hoje com 15 anos atrás. Trabalha mais hoje ou trabalhávamos mais há 15 anos atrás? E se a resposta for positiva, o que você vê de diferente para oportunidades para as pessoas? Sabe que eu acho que as pessoas trabalham igual. Vou dar uma resposta meio polêmica. O que eu acho que mudou hoje é a forma, tá? Porque há 15 anos você não tinha, tanto... Já estava começando telefone celular, hoje a gente pode ficar conectado 24 horas por dia. Lá no passado, talvez se você não tivesse o celular, mas você podia ficar na empresa até às 6, 7, 8, 9, 10. Então, na verdade, sempre será sobre você colocar os seus limites. Não é deixar trabalho sem fazer, não é falta de comprometimento nem nada. Mas você vai trabalhar bem à medida que você tiver uma vida equilibrada. Então eu acho que, Renato, é uma questão de você saber colocar os seus limites e saber se organizar, com ou sem telefone celular. Então eu acho que as pessoas há 15 anos poderiam trabalhar tanto quanto trabalham hoje. Mesmo sem essa ferramenta de que você pode ficar conectado 24 por 7. Né? A questão de você colocar os seus limites e você saber priorizar o seu convívio familiar, a sua vida pessoal. Eu, por exemplo, falando aqui para vocês, né, eu gosto de me exercitar. Fazer atividade física é uma coisa importante, por uma questão de saúde. Hoje em dia eu faço atividade física às 5 horas da manhã. Porque é um horário que funciona para mim. Hashtag tamo junto. Tá junto, não tá? Não é? Renato também. 5 horas. É isso que funciona pra gente, Vou não mandar o WhatsApp pra Nilcina, estamos aqui, me dá as fotos da rua, hoje teve foto. Então, porque é o que funciona pra gente, né? Um horário que eu consigo... Dá um up, né? Dá um up, o corpo se acostuma. Tem gente que não gosta de acordar às 5 horas da manhã para se exercitar, mas vai se exercitar às 7, 8 horas da noite. Mas o importante é que nós e todo mundo que está fazendo uma atividade física ou um curso de fotografia, ou sei lá, qualquer coisa, eu tô cuidando o quê? Do meu espírito, da minha alma, do que me dá prazer e do que vai me fazer ser uma mãe melhor, uma profissional melhor, uma namorada melhor, e por aí vai. O Aristóteles dizia que o homem é aquilo que ele faz repetidamente, né? Então o nosso hábito também torna aquilo que nós somos e seremos. Então isso é importante ter essa constância, né? Então, para você funciona bem 5 da manhã. Né? Eu, por exemplo, já funciono à noite. Eu treino, eu tento encaixar mas é importante, né? Não dá para deixar de treinar porque tem consequências. E acho que isso vai para tudo na vida, né? Olha, eu então já treinei hoje, vamos, sim. Podemos Eu, a Roberta, minha esposa, e o Paulo, nosso mais novo. Tô até vendo a foto aqui. Aí, ó. O Renato, ele abre academia todo dia. Eu gosto de manhã. Eu faço no meu prédio, tava lá, hoje de manhã tem um pessoal que se encontra sempre às 5 horas da manhã, minha personal hoje, estavam lá, Cibele, 5 horas da manhã, vamos. E animada. Animada, hoje caprichou, viu? E rende, né? O dia rende, né? Castilho, pergunta filosófica. O que é verdade para você? Que pergunta difícil, né? Nossa, muito difícil, né? Porque dizem que a verdade tem várias verdades, né? A sua, a do vizinho e a verdade verdadeira, né? Acho que a verdade, ela tá dentro de cada um de nós, né? É a nossa verdade interior, o que é importante pra gente, o que me faz ser quem eu sou. E na hora que eu tiver com a minha verdade interna bem construída, eu vou ter mais elementos para discernir quais são as verdades externas com as quais eu vou me conectar, né?
A gente hoje vive um momento bem particular da história da humanidade, né, de muitas polarizações, né, muitas verdades absolutas, né? E eu vou te dizer, você me perguntou o que é verdade, né? Eu vou te responder dizendo que eu acredito que uma verdade absoluta não existe. Então vou te responder com uma negativa, né? Sim, sim. Mas eu acredito que, primeiro, não existem verdades absolutas, e eu primeiro quero saber qual é a minha verdade. O que conecta comigo. Porque na hora que eu tiver isso de forma bastante estruturada, e é um trabalho de uma vida inteira, né? De uma vida inteira isso, né? Porque você vai mudando, né? Eu vou estar melhor equipada para entender com o que eu vou me conectar fora de mim. É uma assistente, professora de filosofia. Não, ela é o que eu disse, assim, todos nós somos filósofos, porque a gente pensa de forma crítica e com a nossa própria cabeça. É o que ela fez aqui muito bem. Ô Castilho, você tem que começar a fazer muita propaganda disso, porque as pessoas precisam voltar a pensar. Pensar. Né? Pensar com as suas próprias A gente fala convicções. de inteligência artificial, a gente tem que pensar em inteligência filosófica, que é a arte de pensar, né? O amor ao pensar, que é o que se perdeu, tem se perdido, né? E que vai formar o quê? Aquilo que diferencia, que eu mencionei aqui, eu não, né? O Harari, a consciência, não é? Quer fechamento melhor que esse, Castilho? Não, impossível. Olha, um grande aprendizado, uma alegria, viu, ter você aqui com a gente. Foi eu não digo nem que foi uma entrevista, foi um bate-papo no sentido de tanto aprendizado. Você condensou aqui questões profundas e filosóficas e de reflexão em pouco tempo. Então, olha, o mérito é de vocês, sabe por quê? Porque eu sou tímida. Então, toda vez que eu vejo uma câmera na minha frente, news. Eu fico um pouco desconfortável. A verdade mas com vocês, essa conversa fluiu de forma tão gostosa, tão prazerosa, que eu digo, o mérito é de vocês. Eu agradeço demais esse convite, eu adorei estar aqui. Pode me convidar de novo que eu volto. Está convidada já. Hashtag vai voltar. Vai voltar. Obrigado, viu? Obrigado, Nelcina. Tchau, pessoal, fiquem bem. Até a próxima. Fiquem com Deus. Abraços reais e digitais também. Tchau. Tchau. Muito bom, hein?